Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acontecendo Aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. E o tema de hoje é marketing, construção de marcas, o futuro da criatividade, inteligência artificial, o universo têxtil. Para falar sobre tudo isso, com muito prazer, recebo Joana Campestrini Fuchs, que é executiva da Karsten, há quase 3 décadas, com uma experiência incrível na indústria têxtil, e nós vamos conversar bastante sobre esse assunto. Ela lidera o marketing de uma das marcas mais tradicionais do Brasil, 140 anos de existência, e recentemente conquistou um Top of Mind. E eu quero dar as boas-vindas para a Joana, te agradecendo muito por ter vindo lá da tua cidade para cá. Muito obrigada, Gildo. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Bom, hoje vamos falar sobre como uma empresa com mais de 140 anos conseguiu se reinventar, construir o desejo de marca e, em plena era da inteligência artificial, apostar justamente no fator humano. Joana, fala um pouquinho sobre você para nós. Então, uma mudança radical de carreira, né? Eu construí a minha carreira na exportação durante muitos anos, sou formada em comércio exterior e vivi a experiência no mercado externo e tive a oportunidade de também viver o mercado brasileiro. E agora, completando quase 4 anos, em novembro, à frente do marketing, então, da Karsten, num momento em que definimos trabalhar marcas, deixar de ser apenas uma indústria, mas olhar para o mercado de uma forma mais estratégica, construindo uma marca que tenha relevância para o consumidor. E esse guarda-chuva de marketing é composto pelas áreas de produto, inteligência de mercado, trade marketing e comunicação. Bom, você trabalhou em todas essas áreas na tua trajetória, né? E quando você foi para o marketing, qual era o grande desafio? O que precisava ser mudado quando te levaram com toda a tua experiência na marca? Eu acho que um dos grandes desafios foi convencer as pessoas de que daria certo. Talvez muitos internamente nem acreditavam, né? Mas a unificação das áreas foi um pilar muito importante, porque a gente olha para o mercado, define o produto que a gente vai trabalhar, pensa como a gente vai levar ele para o mercado e comunicá-lo também. E tudo isso numa única gestão, né? Mas você falou unificar as áreas. O que não estava unificado no marketing? O que estava desagregado? É que essas 4 áreas pertenciam a gerências diferentes. Então a gente pesquisava o mercado e fazia o acompanhamento do desempenho das coleções e dos lançamentos. A gente desenvolvia os produtos, a gente comunicava e a gente levava a proposta de valor para o mercado. Mas cada um olhando para a sua entrega e não de uma forma unificada com uma única gestão, né? Pois é, às vezes a gente vê o marketing descentralizado, mas tem que ter uma mãozona ali, né? Como é que foi o período de convencer os seus patrões, digamos assim, né? A direção da empresa, a deixar de ser apenas uma empresa de excelência para passar a ser uma marca desejada? Então, quando a gente olha o mundo e a evolução do ser humano no mundo, a gente percebe a globalização cada vez mais forte, né? E a própria internet e a evolução da internet trouxe isso para todos nós e na nossa vida como um todo. Falando especificamente do nosso negócio, que é cama, mesa e banho dentro de uma categoria têxtil, se eu não tiver uma marca relevante, pensando que daqui a alguns anos o Brasil pode fazer negociações tarifárias e toda a proteção que existe para a indústria não existir mais, se eu não tiver uma marca forte e que esteja presente e fazendo sentido para o consumidor, eu entro de uma forma igualitária com qualquer fornecedor ou qualquer negócio de qualquer lugar do mundo, né? E eu acho que talvez esse foi um dos maiores fatores decisivos para a gente entender que não, precisamos não ser só uma marca de excelência e de qualidade, mas ser uma marca que faça sentido e tenha uma proximidade, uma conexão com o consumidor. E qual foi a decisão mais difícil nessa reestruturação que você não esquece até hoje?
A decisão mais difícil talvez tenha sido mudar o nosso modelo de negócio. Dentro de algumas linhas estratégicas, a gente tinha um formato muito industrial e com o conhecimento então adquirido no mercado e entendendo o que deveria ser o nosso desenvolvimento, a gente mudou muito a concepção das coleções, a forma como a gente levava valor dentro das coleções. E houve todo um trabalho embarcando as pessoas, não só as pessoas que estão ali diretamente conosco internamente, mas também a equipe de representantes, a equipe de vendas, para entender o que era esse novo momento e o quanto que a gente precisaria da atenção e da vontade deles de levar isso para o mercado e fazer acontecer. E como é que é a visão da empresa, de vocês com 140 anos, com a internacionalização do setor, digamos assim? Quer dizer, tem muita invasão de marcas de fora, muitas gigantes, né, internacionais vindo para o Brasil, vendendo aqui, e as empresas centenárias também nesse setor, que tem algumas ali na região, né? Como é que vocês se apresentariam hoje? Tem um diferencial, tem uma característica, tem algo único da Karsten? Então, esse trabalho de marca mudou todo o cenário, né? Hoje eu não me enxergo só como uma indústria, eu sou uma marca e estou levando soluções cada vez mais conectadas com o consumidor. Ou seja, todo o nosso processo de desenvolvimento, todo o nosso processo de inovação, que inclusive é uma veia muito forte da Karsten, pelos seus 144 anos, isso já nos torna de uma forma diferente, porque eu não estou só fazendo uma transação comercial, eu estou construindo um relacionamento que a gente gosta muito de falar que ele é intergeracional, né? Porque o nosso segmento é uma coisa muito que a avó que indicou para a mãe que indica para a filha. Então ele vai muito além de uma venda, né, tradicional. E o mercado internacional, ele está aí, é uma realidade para todos. O Brasil, desde que a China entrou na Organização Mundial do Comércio, veio perdendo competitividade internacional. Mas eu acho que a Karsten, assim como viveu esses 144 anos, ela se fortalece num novo momento. A gente acabou de abrir uma fábrica no Paraguai também. Então, de alguma forma, também olhando para esse mercado internacional, olhando para o mercado brasileiro, entendendo qual é a estratégia que a gente vai adotando para continuar sendo relevante no mercado. Ocupar espaço, né? Exatamente. Hoje vocês com Top of Mind podem se orgulhar de dizer somos a marca mais lembrada, cama, mesa e banho. Isso não aconteceu assim do nada, né? Você acredita que essa conquista tenha sido mais pela comunicação ou pelo produto? Eu entendo que é uma junção dos dois fatores, né? Porque um bom produto, sem uma boa comunicação, ele não chega para as pessoas, né? Ou não chega da forma que a gente gostaria. Assim como uma boa comunicação não se sustenta sem um produto de qualidade ou que crie uma conexão. Então, os dois têm pesos tão importantes quanto para fazer essa construção acontecer. E em que momento vocês apuraram e quais eram os indicadores de que vocês estavam indo para o palco para receber esse título? Quais eram os indicadores? Você veio de várias áreas, foi para o marketing, fez toda aquela transformação, posicionou a empresa como uma empresa líder, moderna, né? Criou a marca, o desejo de marca e ganhou um prêmio desse. Quais eram os indicadores, você como profissional de marketing? Então, a gente acompanha mensalmente o desempenho das nossas coleções, dos produtos que a gente lança, né? Até porque no momento que eu lancei uma coleção, eu já estou desenvolvendo 2 coleções na frente, mas eu estou ali medindo para entender se o que eu estou levando para o mercado como proposta está funcionando ou não. A gente acompanha o desempenho das nossas redes sociais, também o engajamento, como as pessoas se comunicam conosco, as ativações de marca. A gente fez algumas ações no cinema, então a gente vê a vontade, né, o desejo das pessoas se conectarem. E a própria ativação com os lojistas também, que de alguma forma, como o nosso maior mercado é o B2B, é através deles que a gente chega muitas vezes no consumidor final, não só através dos nossos canais diretos. E houve muita conexão, assim, a mudança da nossa proposta de valor, ela foi sendo medida através desse tempo, e a gente pôde
perceber a evolução disso e o desejo deles de embarcarem conosco nesse sonho. Pois é, fiquei com uma dúvida aqui, se você é B2B, como é que você apura o top of mind? É o B2B que te dá o feedback ou você tem contato com o B2C, com o teu consumidor? A gente tem com o B2C também, porque a gente também tem o canal direto, que a gente tem lojas próprias e o e-commerce, né? O e-commerce com abrangência nacional e as lojas próprias mais regionais. Bom, vou falar um pouquinho certamente de uma coisa que a gente não ouve falar já faz muito tempo, que chama inteligência artificial. Cada dia tem uma ferramenta nova, a evolução das ferramentas é uma constante. Você hoje está trabalhando com uma ferramenta e quando você vê tem uma coisa nova. Como é que você enxerga essa revolução da tecnologia no universo que você trabalha? Então, a inteligência artificial é uma realidade, né? Ou a tecnologia como um todo é uma realidade, já não tem mais como o ser humano ir contra. Então, o que a gente tem feito, inclusive retornamos faz pouco tempo do SXSW lá em Austin, e falou-se muito sobre a importância da inteligência artificial e como o ser humano convive nessa nova realidade. E o fato é que, como isso faz parte da nossa vida, a gente precisa usar as ferramentas para potencializar a nossa entrega e não para abreviá-la, né? Sim. E fala-se muito sobre até o coeficiente de inteligência, né? O efeito Flynn. Flynn foi o estudioso que analisou a evolução do QI ao longo das décadas. E ano passado concluiu-se que tivemos uma perda de QI, não tivemos o crescimento. A cognição está diminuindo também. Exato, as pessoas estão muito nas telas, né? As pessoas já não têm mais profundidade, é tudo raso, é tudo rápido. Então, assim, a gente incentiva o uso de tecnologias. É óbvio, a gente precisa até para acelerar as nossas entregas. Mas a nossa visão crítica, ela tem que se fazer presente. Até porque é a forma que eu me diferencio dos demais. Então, nesse sentido que eu fiz a pergunta anterior sobre os concorrentes, né? A inteligência artificial, na tua opinião e na tua empresa, ela resolve mais rapidamente a execução das tarefas ou a criação de novas estratégias? Te ajuda mais aonde aí? Então, nesse momento, é na execução das atividades. Na execução. Mas como o mundo evolui e junto o ser humano vive esse processo de evolução, pode ser que daqui a pouco ela vai estar definindo estratégias também, né? Porque evolui tudo muito rápido. Quem diria, sei lá, 2, 3 anos atrás que a gente estaria usando a IA para gerar fotos, vídeos ou textos ou nos apoiar em todo esse processo criativo, né? Hoje a gente já convive com essa realidade. Mas você não acha que a inteligência artificial está fazendo com que a publicidade, as campanhas fiquem muito parecidas? Eu acho que daí entra o fator humano, né? Por exemplo, no nosso caso, todo o nosso processo de desenvolvimento, seja de produto, seja de temas de coleção, as soluções, ou seja, o que nós levamos como marca para o mercado está muito pautado no comportamento do consumidor. Então, como o consumidor evolui, automaticamente todo esse meu processo de desenvolvimento vai ter que evoluir com ele. Tem que acompanhar. Exato. Então, se eu for pensar uma campanha, vai ter sempre esse processo da evolução do comportamento do ser humano, mas os locais que a gente vai escolhendo para contar essa história, para dar o enredo dessa história. E automaticamente eu vou criando uma diferenciação. Mas também, né, Jair, a gente sabe que as pessoas copiam, as marcas se copiam também, então também é uma provocação para a gente viver o processo de evolução, né? Então, em Cannes esse ano, alguns palestrantes deixaram claro que a inteligência artificial nivelou a entrega e a execução. Todo mundo hoje consegue fazer no mesmo prazo e quase do mesmo jeito. A diferença está no humano e a sua inteligência, a sua capacidade de fazer algo melhor do que o outro. Você concorda com isso? Perfeitamente, concordo muito. E de novo, trazendo mais um insight aqui do SXSW, durante as várias palestras que a gente participou, muitos deles nos provocavam a olhar para o lado, conversa com a pessoa do lado, faça uma interação, troque as suas experiências. A gente chegou a fazer atividades em duplas ou em trios. Então, assim, é uma forma de mostrar que a tecnologia ela existe
e ela vai evoluir, né? O que era anos atrás a indústria, o que é hoje, assim como a computação e a IA, né, de uma forma geral, mas a diferença está nas relações humanas, em como nós vamos dar o senso crítico, a nossa visão para aquilo que a gente está construindo. Porque o meu jeito é diferente do seu jeito, assim como todos são diferentes, né? E as pessoas têm falado muito de que depende de quem pergunta e como pesquisa, né? Se você perguntar de maneira rasa, você que estava falando agora há pouco, vai te trazer tudo isso. Do mesmo jeito, se você aprofundar, né? Eu tenho feito algumas experiências de usar 3, 4 vezes a conversa para ir melhorando isso e percebo que o retorno vai melhorando na medida em que eu vou piorando para ele, né? Então, acho que esse é o truque, você ter ali um arsenal à tua disposição, sabendo fazer perguntas direitinho, os prompts bem construídos, você tem realmente um ganho, tanto na execução quanto na estratégia. E, na tua opinião, quais são as habilidades profissionais que quem trabalha com marketing e comunicação tem que começar a olhar daqui para frente? Procurar o quê? Para as profissões que estão em constante modificação. Eu acho que tem que ter muita curiosidade, né? Aonde estiver, conhecer também do negócio, entender, fazer boas perguntas do negócio também para poder trazer solução, porque talvez das maiores mudanças que a gente viveu nesse processo de construção de marca foi essa unificação, porque apesar de ser uma área de marketing que tinha que se relacionava muito pouco. Estava ali vivendo as suas entregas, mas de repente não entendia nem o que estava acontecendo no mercado, ou por que o produto estava desenvolvendo aquele produto, ou por que a indústria estava vivendo aqueles desafios. Então, quanto mais houver essa troca, que aí é o humano de novo, melhor eu vou construir as minhas histórias, eu vou ter mais riqueza, porque eu vou ter muito mais fundamento para levar as minhas criações, os meus desenvolvimentos, né? E o que eu vejo também é essa coisa da inteligência emocional, que é outro ponto importante nas relações humanas. Talvez um dos maiores desafios até da liderança é conseguir equilibrar essa questão das relações humanas, né? As pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão mais críticas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente chata, tem muita gente impaciente, aumentou muito o nível de intolerância das pessoas, né? Todo mundo quer muito rápido, você não responde o WhatsApp, a pessoa já está te xingando daqui 30 segundos, né? Isso aí dentro de uma empresa grande deve ser uma ginástica, né? Para o RH, para os psicólogos cuidarem desse fator, né? Da produtividade, da consideração que as pessoas tenham com os seus próximos e fazer a coisa não adoecer todo mundo, né? Sim. Vocês têm um pouco esse olhar lá na fábrica de observar isso, como é que anda, como é que não... Tem algum processo que você pudesse compartilhar? Temos. A gente participa todos os anos do GPTW, né? O Great Place to Work. Então, a Karsten é uma empresa que cuida muito dessas relações. Óbvio que a gente tem situações que de repente não são exatamente aquilo que cada um deseja, né? Ou a forma como as pessoas desejam, mas o fato é que a gente olha para isso, a gente tem muitas rodadas de feedback entre lideranças e liderados e momentos de escuta também. Ontem, inclusive, nós estávamos participando do primeiro módulo, que está começando agora, do programa de desenvolvimento de líderes, que na verdade é uma reciclagem de outros programas que a gente já viveu em outros períodos. Por quê? Porque o líder tem que estar muito bem preparado para lidar com essas mudanças que estão acontecendo no mundo e nas relações humanas, né? Muito bom, é isso aí. Eu recebi o material da COE sobre o trabalho de publicidade que vocês estão colocando no ar e dá para perceber ali na campanha que vocês vão na contramão do algoritmo, né? Vocês estão com uma pegada mais humanizada, né? Acabou de escrever aqui os cuidados com o emocional das pessoas.
E eu queria perguntar como é que nasceu essa campanha Ciclos. Você podia falar um pouquinho, né, por que Madagascar? Conta um pouquinho aí do brief, né, do Então, desafio. é interessante porque quando a gente fala de ciclos, né, a gente pauta sempre na nossa persona, na nossa mulher e nessa questão do comportamento humano. Mas se a gente for pensar, tudo vive de ciclos, né? A própria Karsten viveu muitos ciclos, né? Vai completar 144 anos esse ano. Mas ciclos nasce justamente disso, né? Da gente olhar com amor para nós próprios, olhar a nossa construção e os ciclos que vivemos para chegar onde chegamos. E talvez até nesse momento em que a tecnologia está tão aguçada, as pessoas parecem que têm um vazio dentro de si, né? E isso falou-se muito também no SXSW. E essa campanha, ela traz uma provocação de olharmos para o nosso passado, para as nossas origens, para os nossos ancestrais, e entender que tudo que os nossos familiares viveram e que nós vivemos também, nos construíram. Então, olhar com carinho para a gente, com respeito, com admiração, e dessa forma projetar o nosso futuro também. E o que o baobá representa dentro da narrativa? Então, o baobá é conhecido como a árvore da vida, né? Ele traz essa coisa da força, de se manter vivo apesar das mudanças climáticas, né? Imagina que uma árvore como o baobá, ele consegue reservar até 100 mil litros de água justamente para viver esses períodos de seca. Sim, sim. Então é uma história muito bonita e de alguma forma o ser humano também se conecta com essa verdade, porque pensa quantos desafios a gente vive, né? Ou de repente viveu na infância, ou na adolescência, ou agora na vida recente, mas tudo isso transforma a gente e nos torna mais fortes para seguir adiante construindo a nossa jornada. E essa ideia veio de dentro da Karsten ou a agência de vocês, os criativos que vocês têm à disposição? Então, nós não temos agência, toda a parte criativa tá É interna? tá in-house, exato, é interna. E a gente olha muito para o nosso consumidor, para plataformas de pesquisa. Todos os anos a gente gosta de contratar uma pesquisa também para avaliar pontos específicos do que vão ser os nossos lançamentos ou as nossas tomadas de comunicação. E Madagascar foi escolhida muito por essa história do baobá, né? E também traz uma peculiaridade, né? Imagina que a gente está falando da quarta maior ilha do mundo, são aí quase 600 mil quilômetros quadrados de área, 33 milhões de pessoas, mas só 15% da população tem acesso à energia elétrica. 15%. 15%. Então, 90% da biodiversidade é de Madagascar, justamente por essa separação do continente. Então, a natureza lá é magnífica. Fundamental, né? Sim. Se não tiver, não rola, né? Exatamente. E como é que foi produzir uma campanha publicitária no ambiente cultural completamente diferente de Brusque ou de Santa Catarina do Brasil? Olha, bem desafiador. A gente já viveu... Você acabou de descrever os desafios, já imaginei, né? Mas Opa, desculpa, bem desafiador, porque a infraestrutura é muito precária, né? Muito precária. E você está levando luxo ali, né? Você está levando prazeres, você tem que mostrar uma coisa encantadora, né? Exato, o vídeo vai ter que mostrar outra coisa, né? Aproveitar da beleza, né? Porque a beleza é algo incrível, assim, o local, todos os 3 locais que a gente rodou a campanha, né? Mas assim, por outro lado, um povo muito humilde, muito acolhedor, sabe? Respeitoso. É como dizer que o tempo lá corre à sua maneira. Não é essa aceleração que a gente vive aqui. Que bom viver lá, entendeu? Tudo mais tranquilo, é tudo mais low motion. Low motion. Muito bom. Muitas campanhas impressionam, a publicidade normalmente impressiona pelo visual, né? Assim, mas muitas pecam pela falta de emoção. Como é que você pilotou essa coisa de conciliar o impacto visual, a beleza, e tem que ter emoção, tem que fazer a pessoa se emocionar, se o consumidor não se emocionar no produto, ele não compra. Se emocionar não é assim de chorar, não é nesse sentido,
É de realmente assim, pô, eu quero isso, quer dizer, isso é para mim, né? E como é que vocês administraram isso? Se sentir tocado, né? Uma das coisas mais importantes quando a gente iniciou esse trabalho foi justamente sair desse contexto de cama, mesa e banho, que é uma coisa tão racional, para buscar o emocional. Eu preciso me conectar emocionalmente com o consumidor. Então, o objetivo da campanha Ciclos era justamente trazer essa reflexão para nossa persona, projetar ela nesses ambientes maravilhosos e no momento que ela vê aquela cena, ficar aquele sentimento de que, poxa, eu tenho uma recordação, eu vivo aquilo, eu gostaria de viver aquilo daquela forma. Aham. E deixar essa reflexão no final da campanha, né? No Esse é o final do desejo, vídeo. esse é o desejo de vocês. E você acha que vocês conseguiram isso? Vocês estão com material capaz de trazer isso para vocês? Estamos, sem dúvida nenhuma, um vídeo incrível, assim, a gente tem profissionais, a equipe que faz toda a produção é uma equipe muito pequena, né, porque até parece que é um investimento gigantesco, né, quando a gente olha, até porque a gente está falando de uma campanha internacional, mas a gente tem custos bem, assim, bem comedidos, e eu tenho certeza que o que a gente quer construir, pautado no que é o comportamento do nosso consumidor, olhando para quem é a nossa persona e levando essa mensagem, de alguma forma a gente vai conectando com as pessoas que a gente deseja se conectar. Muito bom, queria conhecer a estrutura que você tem lá. Podia descrever para nós aqui os profissionais que você tem, não tem nada fora, é tudo interno. Que tamanho tem o marketing e principalmente o pessoal de criação, o pessoal de publicidade, redes sociais, só para a gente ver que time você pilota. Hoje, quando a gente fala dessas 4 áreas que compõem o marketing, a gente está falando de aproximadamente 30 pessoas. E falando especificamente da parte de comunicação, a gente tem em torno de 15 pessoas. E aí tem pessoas que estão mais pautadas na parte técnica, né? Os designers, depois a gente tem copywriter, pessoas que cuidam das mídias digitais. Enfim, a gente vai dividindo as atividades de acordo com o escopo da área, né? Sim, no seu time tem publicitários vindos de agência de publicidade ou todo mundo nasceu ali? Não. Nasceram ali, não. A gente tem poucas pessoas, na verdade, teve uma renovação bem grande quando a gente iniciou a área, né? Uhum. Mas são pessoas ali da região que trabalharam em outras empresas também. Poucas vindas de agência. Que desafio, hein? Desafio. Mas, por outro lado, eu acho que isso faz também eles entrarem no que é o desejo da marca, entender cada vez mais quais são os nossos anseios, quais são as nossas possibilidades, porque os sonhos são grandes, mas nem sempre a gente tem condição também de realizar o sonho do jeito que a gente gostaria, né? Porque tudo está muito pautado em verba, está muito pautado em direcionamento estratégico, investimentos. Mas o objetivo é tirar o melhor proveito, ou a melhor campanha, ou o melhor resultado daquilo que a gente tem condição de criar, daquilo que a gente tem condição de entregar. Perfeito. E a produção? Vocês levaram equipamento, locaram lá, tinha uma produtora daqui para fazer todo o casting, locação, produção, finalização e entrega? Como é que vocês concluem as peças publicitárias? Tá. A gente trabalha com um fotógrafo, que ele é boliviano, está conosco desde a primeira campanha, que foi no Salar do Uyuni, e um videomaker, que é colombiano, que também está conosco desde a primeira campanha. Internacional, né? Então, eles que produzem as fotos, os vídeos, montam todo o material, e as finalizações, os detalhes, são produzidos internamente. Internamente. Exato. Que bom. Mas a equipe é muito enxuta. Vamos eu e mais 3 lideranças. E os 2, o fotógrafo e o videomaker. Aí contratamos uma modelo, e normalmente uma modelo mulher e um Argentina e um peruano. Dessa vez ele foi egípcio e ela espanhola. Olha só. Brasileiro zero. Brasileiros não tivemos em nenhuma. Aliás, tivemos na primeira campanha. Ele morava na Bolívia, mas era brasileiro. Mas o objetivo de ter essas pessoas que têm suas características é por ser uma campanha internacional, é nesse sentido? Não, é mesmo por atender o que a gente está buscando em termos de estética.
E também custo, né? Tá Custo. envolvido custo. Então, Tá. como o videomaker e o fotógrafo são pessoas que têm um relacionamento internacional muito grande, eles acabam tendo contatos em Sempre vários faz locais, vários países, e a gente vai se abastecendo Entendi. Muito bom. Você falou do SXSW, que é gigante, espetacular, e tem outro festival também que é espetacular, que é o Cannes Lions. Você acompanha, eu sei que você está sempre de olho ali. O que você percebeu, quais os recados que você depurou desse festival que acabou agora faz 10 dias? Então, eu acompanho, gosto das discussões, né, essa questão do valor humano muito falado e também da inteligência artificial. E o meu papel nesse processo, eu entendo que é interpretar isso para o nosso negócio. Como é que a gente consegue levar essas provocações para colocar no nosso dia a dia, seja através de iniciativas, seja através de reflexões, né? Então, dessas últimas edições, está muito relacionado com o papel humano, né? Eu tenho uma crescente de todo esse processo de inteligência artificial e de novas tecnologias, mas o ser humano faz muita diferença nesse processo de desenvolvimento. Então, talvez essa seja uma das características mais relevantes também no nosso processo de construção. De construir comunicação centrada nas pessoas Isso. Com pessoas e para e para as pessoas. pessoas. Hoje, o que faz uma campanha realmente ser memorável, na tua opinião? A partir do momento que eu consigo criar conexão com o consumidor, que eu seja relevante, ou seja, eu estou entregando um produto, mas ao mesmo tempo eu estou levando uma história que faça sentido para a vida dela e de alguma forma eu consiga gerar uma conexão. Sim. E aí? E aí eu vou fortalecendo o meu processo de construção de marca, vou potencializando a minha entrega e vou crescendo e desenvolvendo o meu trabalho, o meu desenvolvimento como marca, como negócio, como estratégia para objetivos maiores, né? Eu tenho uma perguntinha sobre um assunto que você falou ali atrás, que era, tenho 2 coleções prontas. Como é que vocês, se atualizam? Como é que você com as tendências, com o feedback do consumidor, com concorrência, como é que você no meio do caminho você pode mudar uma coleção ou ela, a hora que você desenvolve, definiu que aquilo é aquilo que vai para a fábrica e acabou? E qual é o período de maturação disso? Então, quando a gente fala, porque a gente tem matrizes de abastecimento, né? Eu tenho tanto produtos internacionais, eu tenho produtos que vêm hoje do Paquistão, da China, né, de outras origens, e tenho abastecimento feito também pela nossa fábrica, e agora a fábrica do Paraguai também. Então, eu tenho 3 processos diferentes de desenvolvimento dentro de uma mesma entrega, ou seja, essa coleção precisa ser lançada de uma vez só, mas ela vem de momentos diferentes e vive processos de desenvolvimentos diferentes também. Teoricamente, eles deveriam correr dentro de um cronograma, até porque, como estamos falando também de uma indústria, deveria correr para que garanta a entrega, garanta material para a equipe de venda, material gráfico, ou seja, que toda a entrega seja completa. Mas existem momentos que a gente precisa fazer mudanças ao meio do caminho, até porque eu estou olhando para o mercado e estou vendo que o que eu estou fazendo talvez tenha que ter alguma mudança, ou ficou faltando alguma coisa, ou tem que ter um ajuste. Então, a gente acabou de lançar a coleção, nós tivemos o lançamento agora na semana passada, e fizemos uma inclusão de 4 produtos que a gente sentiu que estava faltando na coleção, e correndo atrás para conseguir entregar agora esse material, tanto gráfico quanto de amostras e tabelas de preço e tudo mais, para que a equipe possa vender e que chegue no mercado da forma que a gente entende que a marca tem que chegar. Muito bom. Bom, chegamos Mas aqui. eu acho que eu não te respondi sobre nos abastecer também, né, que tu também perguntasse. A gente participa de feiras internacionais, e eventos também, porque como falamos de comunicação e desenvolvimento de produto, então ora eu estou olhando abastecimento do que eu preciso para o meu desenvolvimento criativo e ora para o meu desenvolvimento pensando em produto. Então a gente participa de feiras, participa de eventos, a gente vai todos os anos, 1 ou 2 vezes para a China também, para Canton Fair. Estivemos agora recente em Londres, vamos também para a França agora na Maison Objet, participamos da Heimtex no início do ano.
E também as viagens nacionais que a gente faz para olhar o mercado, como é que os concorrentes estão trabalhando, de que forma estão levando os materiais para o mercado, se tem alguma ação diferente ou não. Enfim, precisamos olhar para Sem fora, mas dúvida. olhar para dentro também para estar sempre com a melhor proposta, né? Dedo no pulso. É. Bom, antes da gente ir para o ping-pong que a gente vai fazer aqui com você, queria ver se tem alguma coisa a mais para trazer para nós dessa campanha, alguma curiosidade, algum resultado já que vocês apuraram. Fica à vontade. Então, o que eu poderia falar, a gente lançou já para B2B, não lançamos no B2C ainda, mas o encantamento foi alcançado. Por isso que eu também falei com tanta certeza que a gente vai conseguir entregar esse fator wow, né? Certo. E nesse momento até incluímos a renovação do nosso showroom, já conectado à identidade da marca, que era um dos desejos também que a gente tinha aí há mais de um ano, e toda a contação do que é essa campanha com o vídeo, com os materiais que a gente está levando para o mercado. Então, Que bom. foi muito legal ver tudo completo, chegando nos nossos clientes, né? E com a responsabilidade de ser começo, meio e fim internamente, né? Exato. Não tem a culpa de ninguém de Não, fora, é tudo não. aqui A conosco, culpa né? é nossa mesmo, né? Se deu certo ou se deu errado, né? Muito bom. Topa ping-pong? Vamos? Eu falo aqui, você dá uma palavra ou duas sobre o assunto. Então, vamos lá. Uma campanha que você gostaria de ter criado. Então, talvez não de ter criado, mas de observar de uma forma muito relevante o papel que a Dove construiu com as suas consumidoras, né? Quando ela Perfeito. trouxe a beleza real. Para mim Perfeito. foi sensacional. Surgiu em Cannes essa campanha. Foi Sensacional. lançado lá. Enfim, tá muito conectado com o que nós queremos expressar também, né? Olhar para os consumidores, as consumidoras e respeitar elas como são e da forma que são. Perfeito. Uma marca que você admira. Uma marca que eu admiro, e aí eu vou pegar um exemplo nosso regional, é a Hering, também uma indústria centenária, que tinha todo um know-how de indústria, foi para o mercado e hoje é muito relevante no seu mercado. Perfeito. E um profissional de marketing que você tem admiração. Então, um profissional que eu admiro, talvez não só de marca, mas de negócio, é o Rony Mesler, da Reserva, que construiu uma marca, mas olhando para ela como um negócio, não só como marca, né? Uhum. E um livro indispensável para você. Um livro que foi muito relevante para mim foi Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e eu acho que a partir dali eu comecei a perceber a importância de não só fazer negócio, mas fazer negócio com propósito, e aí a importância da marca nesse processo. Muito bom. E uma tendência que está superestimada. Acho que o modismo. No teu universo deve ter O muitas. modismo, tudo que é copiado deixa de ser relevante muito rápido. Tá. E uma tendência que ainda é subestimada. Ouvir. Ouvir. Eu acho que as pessoas querem falar muito hoje em dia, mas poucas estão preparadas para ouvir, né? A palavra que resume liderança. Servir. Servir. A palavra que resume marketing. Marketing, conexão. Conexão. E o melhor conselho que você já recebeu. Faça tudo o que você fizer com amor. A minha mãe falava isso para mim e eu levo isso para minha vida. E qual conselho que você deixaria para quem quer trabalhar com marketing? Trabalhar com marketing. Seja curioso, conheça o mercado onde você vai atuar, ou a empresa onde você vai atuar. Ouça o consumidor, ouça a equipe de vendas, ouça as áreas da sua empresa, para que todo o processo criativo e todo o desenvolvimento que for feito for pautado com bases sólidas de muita informação e não só um achismo pessoal. E tudo que for iniciado, que você tenha condição de dar constância e consistência, porque eu acho que também as pessoas botam muita iniciativa, mas perdem a energia muito rápido. E eu entendo que o trabalho ele não se conquista do dia para a noite. A gente precisa dar tempo para ele se consolidar. Ou seja, educação e depois treinamento. Sim. Educação e treinamento. Sim, sim. Joana, depois de ouvir você, tudo que você trouxe aqui, tua trajetória, fica claro, pelo menos para mim, que inovação não significa abandonar o passado, né? Mas usar a experiência de quem tem realmente competência
construir histórias e atingir os objetivos da empresa e continuar transformando uma empresa centenária numa empresa moderna, de grande interesse, que emociona as pessoas, tem produto de qualidade que orgulha a nós aqui de Santa Catarina. Então, muito obrigado a você pela nossa conversa. Ali a comunidade acontecendo aqui. Você deixou um conselho para o marketing, tá? Agora é para a comunidade, que é o universo. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bacana. E eu vou deixar uma reflexão até que eu fiz na semana passada, quando a gente fez a abertura do nosso showroom. Eleanor Roosevelt, que deve ter vivido uns períodos mais difíceis da era dos Estados Unidos, deixou uma reflexão que eu achei muito linda e muito propícia para o nosso momento. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, que a gente continue sonhando, que a gente continue tendo força para realizar e que a gente continue colocando amor em tudo que a gente faz. É isso. E eu complemento o seu recado dizendo o seguinte, que o futuro é um alvo em movimento. Exatamente. Ou seja, não fique parado, né? Exatamente, perfeito. Joana, muito obrigado de novo por ter vindo aqui, por compartilhar tudo que você trouxe. E para você, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do podcast Acontecendo Aqui.